Olá, com muito prazer que mais uma vez estou aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, junto aí de amigos queridos como o Ivaí. E hoje, já que estamos no mês de agosto, a proposta é relembrar Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido como apóstolo da caridade, Kardec brasileiro, o médico dos pobres, que veio a nós, como Bezerra de Menezes, num 29 de agosto de 1831, lá no Ceará, na localidade conhecida como Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama. E para prepararmos o nosso ambiente para essas reflexões a respeito desse ser tão importante ainda hoje, né, mesmo tantos anos após a sua desencarnação, 121 anos após a sua desencarnação, tão ativo como trabalhador do Cristo. Para a gente começar essas reflexões, eu quero trazer uma mensagem dele mesmo, de Bezerra de Menezes, através da psicografia de Chico Xavier, que consta do livro O Espírito da Verdade. É o capítulo 3, chamado Legenda Espírita. Esse livro, O Espírito da Verdade, ele traz reflexões a respeito do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem de Bezerra de Menezes nos diz assim: o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. E assim, meus irmãos, é com essa mensagem, fora da caridade não há salvação, que nos traz e nos relembra Bezerra de Menezes, que vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, e essas almas tão trabalhadoras como o próprio Bezerra de Menezes, a fim de promovermos, neste momento, nos nossos lares, nos nossos corações, um momento de boas reflexões, para que possamos nos munir com muito amor, com boas vibrações, nesse momento tão difícil pelo qual o nosso planeta passa, mas, ao mesmo tempo, tão importante, pois sabemos que é com esses ensinamentos que estamos colhendo que estaremos preparados para trabalhar incansavelmente com Jesus, nesse processo de transição do nosso planeta para a fase de regeneração. E assim,
desejando que todos nós recebamos em nossos lares esses bons fluidos, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Assim, com as almas elevadas e com um profundo otimismo característica desse espírito, Bezerra de Menezes, vamos pensar um pouco o quanto ele nos deixa de exemplos dessa sua encarnação enquanto Bezerra de Menezes. Porque nós, nessa nossa existência, falamos dele como esse espírito ativo e trabalhador. Mas eu gostaria de relembrar a sua trajetória, na sua encarnação, a forma como ele, espírito de elite, de escola, viveu no mundo. E o que nós podemos colher desses exemplos de Bezerra de Menezes, né? Ele viveu quase 69 anos entre nós. Desencarnou em decorrência de um acidente vascular cerebral, um AVC, em 11 de abril de 1900. Mas, como eu disse, continua um trabalhador ativo. Um trabalhador também muito caracterizado, talvez pela sua afinidade por Celina, por Maria, um trabalhador caracterizado por uma grande misericórdia, uma grande compaixão, né? O que o aproxima desses corações maternais. Mas como viveu Bezerra de Menezes em sua última encarnação? Como alguém tão santificado, podemos dizer assim, viveu quando esteve entre nós? Que exemplos ele nos deixou e o que nós podemos aprender com ele? E, para isso, acho importante que, primeiro, a gente vá a momentos antes desse 29 de agosto de 1831, numa região do espaço, onde Ismael, guia espiritual do Brasil, reuniu numa assembleia os seus principais colaboradores. Esse momento consta do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo intitulado Bezerra de Menezes. Esse texto é de autoria de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. É até famosa essa passagem, mas acho importante que a gente relembre, para a gente entender o papel desse missionário e o tamanho da sua missão. Então, Ismael reúne esses colaboradores, isso um pouco antes de 1831, e primeiro alerta a respeito da importância dos 2 séculos que viriam, né, em tempos de tempo terrestre, né, falando assim. E, inclusive, estamos ainda dentro desse período que Ismael falou, né? Um período muito importante para a humanidade, como ele diz, um período onde se efetuarão grandes movimentos preparatórios, né, nos 2 séculos. Um período de rajadas de morticínio de dor, principalmente no primeiro século, em relação à Primeira Grande Guerra e depois à Segunda Grande Guerra. Mas também um primeiro século muito importante, porque a gente está falando aqui do século XIX, onde Allan Kardec vai nos mostrar, nos apresentar a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Então, Ismael fala a respeito dessas almas encarnadas, desses grandes trabalhadores encarnados, e, subjetivamente, a respeito da grande revelação. E diz, então, que eles, os trabalhadores, precisam preparar o terreno para a estabilidade moral nesses instantes decisivos dos destinos da humanidade. Diz que essa morte do mundo, tão prevista nas leis e nos profetas, não
não é a morte física, da constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Essa morte que a gente compreende como a do homem velho, que é necessário que morra em nós. Nos diz que a civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. E dentro de toda essa explicação, ele começa a falar da importância do Brasil, a pátria do Cruzeiro. E aí ele se direciona para um dos seus trabalhadores. E que adiante a gente entende que é o próprio Bezerra de Menezes. E olha o que Ismael diz a Bezerra de Menezes. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Observemos aqui pontos importantes nessa mensagem, nessa comunicação. Então, o imperativo da missão, descerás as lutas terrestres. Com o objetivo, qual é o objetivo? Concentrar as energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as, então, para essa unificação. E a gente vai falar sobre essa importância da unificação, né? Se hoje nós temos uma organização de estatutos espíritas da Federação Espírita Brasileira, a gente pode ter certeza que, em grande parte, em grandíssima parte, isso se deve ao trabalho lá atrás de Bezerra de Menezes. Vamos falar sobre essa questão histórica. A outra questão é que Bezerra não está sozinho. E isso é muito importante para pensarmos que nenhum de nós está sozinho. E que mesmo as almas já preparadas, elas vêm ao planeta, vêm às missões, nas suas encarnações, sempre amparadas por Jesus. E essa característica é a característica principal de Bezerra de Menezes. Ele não só, aqui nessa mensagem, a gente observa o quanto ele foi acolhido, e é acolhido, como ele é um espírito acolhedor. Ele é sensível às nossas dificuldades, aos nossos sofrimentos, e sensível a esses momentos em que nos sentimos sozinhos. E por isso nós elevamos o pensamento a almas como Bezerra de Menezes, né? Ele tem essa capacidade sensível a essa situação onde nos sentimos sozinhos. E que, então, Ismael reforça, e Bezerra de Menezes já era um espírito preparado, né? Já compreendia isso, Jesus como modelo e guia, né? Muito bem. Como Bezerra respondeu? Ele não conseguiu. Ele foi tomado de uma emoção. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, conforme nos diz Humberto de Campos, e com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, assim ele ficou. Então, Bezerra de Menezes, nessa passagem, é um exemplo do que, quando lemos no Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos,
quando Kardec pergunta aos espíritos sobre as missões. E após a resposta dos espíritos, Kardec nos diz na sua nota: as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem, seja como espíritos, seja como homens, né, encarnados ou desencarnados, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Mas como vamos pensar em termos de missão dos espíritos? Uma alma como Bezerra de Menezes. Então, de que forma Bezerra de Menezes atuou no mundo? Ele foi apenas, que já não seria apenas, né? Mas apenas num sentido de uma única missão. Então, ele veio para fortificar, fortalecer o espiritismo na terra do Cruzeiro. Mas de que forma ele agiu? Como foi Bezerra de Menezes no mundo? Então, a sua primeira atuação no mundo é como professor, porque aos 19 anos ele sai do Ceará e vem para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E a família, nesse momento, não tinha muitos recursos financeiros. Então, para ele poder se manter no Rio de Janeiro, para ele poder manter suas despesas de faculdade, de alimentação, de local para morar, ele começa a dar aulas particulares de filosofia e matemática. E isso já nos traz uma primeira reflexão. As almas profundamente irmanadas com Jesus são poupadas das intempéries das encarnações? São poupadas dos sofrimentos do mundo? O que Bezerra de Menezes nos mostra na sua vida? Então, o primeiro aspecto é que ele precisava trabalhar para se sustentar. Inclusive, nesse momento, né, Bezerra foi criado na religião católica, muito comum naquela época. Mas já no período da faculdade, ele era um indivíduo que ele precisava raciocinar dentro da sua fé, né? Era um homem muito inteligente. Então, ele dizia ali que ali ele já não era propriamente católico, né? E aí, um dia, com os recursos parcos, ele meditando, não propriamente rezando, mas meditando como que ele ia conseguir dar conta naquele mês de pagar o aluguel, de se manter. E ele, né, um estudante de medicina, um professor, sem aulas, não tinham aulas marcadas, como é que ia ser aquele período? E ele está lá nessa meditação e aí batem na porta. E é um aluno, uma pessoa que ele não conhecia, mas que estava interessado em dar aula, em ter aulas com ele. E eles combinam as datas das aulas, combinam os conteúdos, tudo combinado. No final dessa combinação, o rapaz tira um maço de dinheiro do bolso, paga adiantado tudo, vai embora e nunca mais aparece. Essa providência divina num homem de tamanha fé, né? Realmente sempre amparado, o que pode acontecer com qualquer um de nós, desde que a gente tenha consiga desenvolver essa fé em nós. Muito bem, então Bezerra foi professor inicialmente, foi médico, foi militar, foi político, foi empresário em um determinado momento da sua vida, foi escritor, jornalista, abolicionista, filantropo. Bezerra teve várias atuações no mundo. E agora eu quero destacar 3 delas. Bezerra foi esposo, foi pai e foi espírita. Ele foi esposo 2 vezes. Ele se casa com uma moça, essa moça muito mais nova que ele, e quando, mais ou menos 4 anos após o casamento, ela, em 20 horas, desencarna de uma doença que era comum ainda no século XIX, chamada febre tifoide, é uma grande disenteria. Então, causava morte de muitas pessoas de maneira bem abrupta. Hoje, com as questões de vigilância sanitária, com todo o controle sobre água e alimentos, tratamento de água, a gente não tem
mais praticamente essa doença. Então, Bezerra se viu, não espírita ainda, viúvo e com um casal de filhos. E ele nos conta, isso está narrado no livro Vida e Obra de Bezerra de Menezes, de Silvio Brito Moraes, ele nos conta o que aconteceu com ele nesse período. No fim de 4 anos, fui subitamente batido pelo tufão da maior adversidade que me podia sobrevir. Minha mulher me foi roubada pela morte em 20 horas, deixando-me 2 filhinhos, um de 3 anos e outro de 1. Aquele fato produziu-me um abalo físico e moral de prostrar-me. As glórias mundanas, que havia conquistado mais por ela que por mim, tornaram-se-me aborrecidas, se não odiosas. E como delas, coisas da terra, eu não via nada, nada encontrei que me fosse de lenitivo a tamanha dor. O exemplo desse homem, um homem com todo o conhecimento, nos mostra que sim, ele sofreu, como qualquer um de nós passando por uma situação tão triste, tão penosa como essa. Em 20 horas, perdendo a pessoa amada e se vendo viúvo ali, então, com 2 filhos pequenos. Então, como nós agiríamos nesse momento? Provavelmente como ele. Ficaríamos abatidos e ficamos abatidos quando essas adversidades nos vêm. Abatidos, prostrados, tristes. E precisamos continuar. Esse é o momento, né, onde a humanidade se vê frente a tanto sofrimento em decorrência dessa pandemia, tantas mortes, mortes de pessoas próximas, mortes de pessoas distantes, mas que admiramos, né? Nos colocando também no lugar dos seus parentes. E Bezerra vem nos mostrar que, sim, ele também sofria. E nós aprendemos o que com ele? O que aconteceu depois disso? Bom, ele ainda vai perder mais um filho, desse casal aqui, também vai morrer. Mas, mais ou menos 2 anos depois disso, Bezerra de Menezes se casa com a irmã da sua primeira mulher, a Maria Augusta. Ele se casa agora com a Cândida Augusta. E eles vão ter vários filhos. E nesse período, e ele vai perder mais filhos, né? Mais filhos deles vão desencarnar. No total, Bezerra viu a morte de 6 filhos. E ele mesmo faz uma comparação entre o momento de como ele viveu essas primeiras mortes sem ser espírita e depois como ele as vivenciou sendo espírita. Porque uma coisa que a gente aprende é que não é porque somos espíritas, não é porque somos cristãos que seremos poupados de algo no mundo e na vida. Pelo contrário. Mas, com certeza, as nossas respostas serão diferentes. E Bezerra de Menezes nos exemplifica isso na sua vida. Então, ele conhece o Espiritismo em 1875, através de um amigo, Dr. Joaquim Travassos, que foi quem traduziu o Livro dos Espíritos, que tinha sido publicado lá na França, em 18 de abril de 1857. Então, esse Dr. Joaquim Travassos faz uma tradução e presenteia Bezerra de Menezes, que até então era católico, mas estudioso. Após a morte da primeira mulher, ele começou a estudar a Bíblia e estudar textos complementares sobre a Bíblia. Mas ainda, como se diz, não praticante. E aí, ele recebe esse livro no centro do Rio de Janeiro e morava na Tijuca, e de bonde era mais ou menos 1 hora. E então, ele vai lendo o livro. E a narrativa que ele faz após essa leitura é muito interessante. Nos lembra, inclusive, Eurípides Barçanufo, que, quando lê, depois da morte, o livro de Leon Denis,
que lhe foi presenteado pelo tio, tem também essa reação. Quando a pessoa olha aquilo e pensa, mas isso aqui eu já conhecia, mas ela sabe que não conhecia, né? E quantos de nós que não nascemos em berço espírita nos sentimos dessa maneira? Quando as respostas que encontramos em livros como o Livro dos Espíritos ou Depois da Morte, elas vão ao encontro do que desejávamos, ansiávamos no fundo do coração. Então, Bezerra nos diz assim, com relação à leitura do Livro dos Espíritos. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Dava-se em mim o que acontece muitas vezes a quem muito lê e que um dia encontra uma obra onde se lhe deparam ideias que já leu, mas que não sabem que é autor. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se acha em O Livro dos Espíritos, mas eu tinha certeza de nunca haver lido obra alguma espírita. E, portanto, me era impossível descobrir onde e quando me fora dado o conhecimento de semelhantes ideias. Preocupei-me seriamente com este fato que me era maravilhoso, e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença, e que todas essas vacilações que meu espírito sentia eram marchas e contramarchas que ele fazia por descobrir o que lhe era conhecido e, porventura, obrigado a isto. Eis o que fui e em que crença vivi até que me tornei espírita. Na verdade, o próprio Chico Xavier já nos trouxe fatos a respeito de uma outra encarnação de Bezerra de Menezes, que consta do livro Ave Cristo, como o irmão Corvino. E, obviamente, ele já tinha lido e ouvido tudo o que se acha no Livro dos Espíritos, mas não naquela existência. Então, com todo o seu preparo, ele já conhecia, inclusive pela sua missão junto do Cristo, né? Mas ele, mais adiante, fala, né? Aí quando vem todas as intempéries que ele foi sofrendo, né? Porque já como espírita, 3 desses filhos que morrem no espaço de 1 ano e meio, 2 filhos adultos e uma criança. Então, realmente, é muito sofrimento. Mas ele se sentia totalmente diferente. Ele diz assim, né, a respeito do espiritismo na vida dele. Influência física nenhuma senti. Porém, moralmente, sou outro homem. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. E não é assim que nos sentimos? Não é assim que o espiritismo vem preencher as nossas existências, nos trazendo uma compreensão, inclusive para a gente entender que situações como essa em que ele diz, né, eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar daquilo, mas sim, em outras existências. Então, o conhecimento das reencarnações, da pluralidade das existências, o conhecimento de Deus como causa primária e primeira de todas as coisas, o conhecimento de que somos imortais. Bezerra de Menezes, anos depois dessa história, né, que ele leu o Livro dos Espíritos, ele era um homem público, então ele reúne as pessoas, centenas de pessoas, e publicamente fala da sua crença e do seu trabalho no espiritismo. O que pode ter sido visto por muitas pessoas, né, como uma fraqueza, mas não, nós compreendemos a força que isso nos dá. Isso não nos faz, então, isentos dos problemas, mas isso nos dá mais força e também mais capacidade de compreender. Isso nos tira da fé cega e nos passa a fé raciocinada, como nos diz Kardec, né? Que passa pelo crivo da razão. Isso nos aproxima de Jesus,
Não um Jesus distante, frio, morto, mas um Jesus vivo, próximo a nós, né? Um Jesus amigo e espírito ativo junto de todos nós. Bom, então observamos que Bezerra viveu no mundo. Quantas atividades Bezerra de Menezes teve no mundo? Mas ele foi um ser que não foi do mundo. Então, ele é atuante no mundo, ele é um homem no mundo, ele não se isolou das questões do mundo. Como nos disse, né, a primeira mensagem que eu li, porque os espíritas são chamados a solucionar os problemas do mundo, pelo seu grau de conhecimento, mas não ser do mundo é uma grande diferença, porque aí a gente não se ilude com as questões materiais. A gente entende a importância da existência, mas não vive para o mundo. E foi isso que Bezerra fez. A começar pela forma como ele agia na medicina. Então, Bezerra de Menezes, não à toa era chamado médico dos pobres, porque ele atendia a todos, inclusive aqueles que não poderiam pagar. A gente está falando aqui de alguém que desencarna em 1900, que nasceu em 1831, então, em grande parte da sua existência, ele convivia com escravos. E ele atendia os escravos no seu consultório. O que Bezerra de Menezes nos fala a respeito do ofício da medicina, eu quero ler aqui, está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Mas eu quero ler e passar a vocês como eu interpreto esse texto. Bezerra nos diz assim: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita. E lhe trazia a única espórtula, a única ajuda, que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá no vai-vem da vida. Mas, como eu entendo essa passagem, que é muito importante, muito relevante? Primeiro, jamais com um espírito de que isso aqui tem que ser mostrado para alguém. Porque se uma coisa que o Espiritismo nos ensina é que aquilo que lemos, primeiro fala aos nossos corações, é endereçado a nós mesmos. Então, não nos cabe analisar um texto desses pensando em fulano, beltrano ou cicrano, mas sim no olhar que temos que fazer sobre nós próprios. E aí poderíamos pensar, mas e se eu não sou médico? E se eu não sou médica? Eu tenho qual atuação no mundo? Porque essa era uma atuação importante de Bezerra de Menezes no mundo. E na política ele, de certa forma, também agiu assim. Então, qual é a minha ocupação no mundo e como eu aproveito essa ocupação no mundo no sentido que ele aproveitou? Será que quando alguém me chama para que eu atenda no meu ofício, será que aquilo me importuna? Será que eu sou capaz de entender que há momentos e há momentos, e pode ser que aquele indivíduo que me procure, ele esteja precisando de algo
que pode ir até além da minha ocupação. Pode ser o meu ombro amigo, pode ser a minha escuta, pode ser um conselho sábio no momento desesperador. Será que aquele que me bate a porta ou que me telefona numa hora, como a gente poderia dizer, inoportuna, não seria a possibilidade, a oportunidade naquele momento de eu praticar a caridade? Então, reflitamos, porque esse é um exemplo de Bezerra de Menezes para nós. Isso é algo que ele nos deixa. Bezerra de Menezes não foi espírita apenas no centro espírita. Bezerra de Menezes foi espírita e cristão, a gente pode dizer, né? Espírita / cristão, o tempo inteiro da sua existência. Ele não escolhia a hora, agora eu estou no centro espírita. Porque também, se fosse assim, o momento que nós estamos vivenciando, com as nossas atividades dos centros espíritas praticamente paradas, como trabalharíamos? Como exercitaríamos a nossa caridade? Então, pensemos que esse trabalho ele é contínuo e ele não cessa nem quando a gente dorme. Porque o próprio Bezerra de Menezes nos fala, Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, nas obras psicografadas por Divaldo Franco, trabalha continuamente na espiritualidade junto conosco, espíritos encarnados, ou melhor dizendo, né, nós procuramos tentar ali chegar naquele patamar para trabalhar com eles, nos momentos em que nos desprendemos dos corpos materiais, durante o sono. Então, o trabalho é contínuo, não cessa, e não cessava para ele. Então, quando ele estava no consultório, ou em casa, ou no centro espírita, ou lá na Câmara de Vereadores, ou quando foi deputado também, em todas as suas atividades, ou quando escrevia, em todas as suas atividades, Bezerra de Menezes era Bezerra de Menezes. Ele foi unânime? Provavelmente não. Mas, quando nós lemos as biografias de Bezerra de Menezes, inclusive fora do mundo espírita, podemos dizer dessa forma, nós não lemos ali alguém voltado para dissensões ou para discórdias. O que nós lemos é alguém que procurava achar o meio termo, o equilíbrio. Não à toa ele tinha essa missão mesmo de unificação dentro do espiritismo, porque ele não foi agir dessa maneira quando foi chamado à Federação Espírita Brasileira, nas 2 oportunidades em que foi presidente dela. Ele já era assim. Então, ele era assim durante toda a sua existência. E é isso que faz com que ele tenha a atuação que teve na Federação Espírita Brasileira. Então, acho que esse exemplo, essa lição de vida, do dia a dia de Bezerra de Menezes, é uma lição importantíssima para todos nós. Como anda o nosso dia a dia? Como anda a nossa receptividade ao nosso próximo? Como anda a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do nosso próximo? Será que ele nos incomoda? Será que ele nos deixa irritados? Mas o que será que ele precisa naquele momento? E se ele é colocado no nosso caminho, nós que somos espíritas e temos tanto potencial de compreensão, será que ele não foi colocado no nosso caminho naquele momento porque alguma alma bondosa viu em nós a possibilidade de auxílio? Porque também não acreditamos no acaso. Sabemos que nenhuma árvore cai, que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Então, se esses indivíduos, se as pessoas nos chegam ao nosso convívio de alguma maneira e nós nos sentimos incomodados, precisamos rever isso. Precisamos rever isso.
E Bezerra de Menezes nos diz: como mandar para outro, como passar adiante o anjo da caridade que nos veio fazer uma visita. Bem, Bezerra de Menezes foi também político. E a gente também para e pensa, nossa, né? Como vivemos em momentos tão complicados na política. Então, Bezerra de Menezes, esse espírito, né, tão amadurecido, tão preparado, como é que ele ia, né, entrar no meio político? Mas ele não se furtou a conviver nas questões do mundo. E ele entendia a política, ele disse assim, ó, a política eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Então, ele foi assim em todas as suas ocupações. E aí, né, ele se afirma espírita em 1886, e Divaldo Franco nos diz que Bezerra era pacífico e pacificador, que ele era uma ponte de luz. Porque naquele momento, já caminhando aí para o final do século XIX, o espiritismo ele era dividido, né, essa palavra já é ruim, em dois grupos, que seriam os místicos e os científicos. Os místicos mais voltados para as questões de assistência, os científicos mais voltados para os estudos. E um querendo convencer o outro. Um grupo querendo convencer o outro. Um grupo querendo mostrar a importância do que fazia, como se aquilo fosse mais importante do que o outro fazia. E entra em cena, então, Bezerra de Menezes nisso tudo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há um capítulo chamado A Obra de Ismael, em que Humberto de Campos nos conta que Elias da Silva, Antônio Elias da Silva, que participa, né, da fundação da Federação Espírita Brasileira, funda a revista O Reformador, que a gente tem até hoje, uma revista importantíssima, né, que a gente tira ali muitos textos importantes, se não todos, diz que Elias da Silva recebe a seguinte mensagem: chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. O Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. Bezerra de Menezes achou o meio termo, achou o equilíbrio, mostrando àqueles dois grupos a importância de se unificarem. Nesse livro, né, Vida e Obra, de Bezerra de Menezes, que eu comentei aqui, a capa do livro fala sobre nos traz uma frase de Bezerra de Menezes, que fala sobre isso. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Hoje eu estava ouvindo, nós temos aqui na UMEP, né, na nossa casa aqui em Petrópolis, desde que começou a pandemia, um trabalho matutino, diário, em que cada trabalhador faz um áudio sobre uma mensagem evangélica. E assim a gente ouve, né, de manhã, quando inicia o nosso dia, preparando o nosso dia. E hoje a mensagem lida foi uma mensagem impressionante, né? Caiu como uma luva quando a gente pensa aqui em Bezerra de Menezes e nas suas funções, que é a mensagem do livro Fonte Viva, A Boa Parte. E nessa mensagem, Emmanuel comenta a respeito da passagem de Maria e Marta, né? E que Maria, então, ali no Evangelho, Maria ouviu e aproveitou a boa parte. E Emmanuel, então, comentando, nos fala a respeito dessa questão, especialmente da boa parte que cada um de nós traz em nós e de como isso pode ser aproveitado.
e nos mostra que esses extremos, eles são irreais, porque nenhum de nós é totalmente imperfeito, nenhum de nós traz apenas características negativas, por mais dificuldades que tenhamos, e nenhum de nós traz a perfeição absoluta. Isso faz com que todos tenhamos situações que são mais negativas, características negativas, que vão ser diferentes das do próximo, e situações e características positivas. E Bezerra de Menezes nos mostra isso naquele momento. Olha quanto tempo atrás ele nos mostra isso, porque o mundo está polarizado, o Brasil está polarizado, e muitas vezes, dentro do movimento espírita, nós vivenciamos polarizações. Mas o que esse homem, eu vou chamar assim, esse homem, esse espírita, naquele momento já compreendia que cada um de nós traz uma boa parte. E que firmarmos aquilo que nos distancia só nos deixará, como ele diz aqui, pontos de vista, nos deixará separados. E Bezerra de Menezes, naquele momento, tem uma atuação importantíssima. Historicamente, isso só vai ser, digamos, firmado efetivamente no Pacto Áureo, em 1949, mas tudo aquilo que ele constrói naquele momento, ali na Federação Espírita Brasileira, a gente pode dizer que colhe os frutos ainda hoje, né? Com toda essa unificação e em termos também de início ali de estatuto para os centros espíritas, né? Bezerra de Menezes também instituiu o estudo de O Livro dos Espíritos, ele traduziu obras póstumas, então ele tem ali uma série de ocupações importantes até o seu desencarne. Como eu disse, ele sofreu, né, um AVC. E aí cabe a gente pensar também como foi esse momento do desencarne de Bezerra de Menezes. Quando ele estava sentindo, ele ficou ali mais ou menos uns 4 meses sentindo aquelas sequelas do AVC, e sentindo que ele ia desencarnar, no livro também, Lindos Casos, de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama nos traz uma prece muito sentida que ele fez, baixinho, né? Alguns autores dizem que foi a Jesus, outros foi a Maria, mas a gente pode dizer, né, que essa prece ali, para um ou para outro, o que importa é a gente estar falando desse espírito, do que ele fala naquele momento. E o que ele pede não é que ele não sofra. E quantas vezes nós pedimos isso, né? Não, mas ele não pede que não sofra. Ele pede que ele consiga aproveitar o seu sofrimento. Mais um exemplo grande. Que possamos aproveitar, colher os ensinamentos que os sofrimentos nos trazem. Em seguida, ele pede que aqueles que sempre o procuravam, porque Bezerra de Menezes, nos diz a Febe, no livro dele, A Loucura sob o Novo Prisma, no final do livro, ela traz apontamentos biobibliográficos, né, como se diz. E eles nos dizem assim, que Bezerra de Menezes morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio, mas cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres sem dinheiro para pagar consultas. Então, lá naquela prece, Bezerra de Menezes pensa nesses que o procuravam. E ele atuava junto deles, procurando auxiliá-los. Então, naquele momento, antes do seu desencarne, ele pede por eles, para que eles fossem amparados. Então, esse espírito oposto ao egoísmo, esse espírito de doação, né? Por isso, o apóstolo da caridade.
mesmo desencarnando, ele continua, né? Então, aí ele continua o seu trabalho, aí a gente pode ler um pouco dessa atuação em livros de Ivone do Amaral Pereira, quanto ele auxiliou na sua mediunidade, né? Textos dele. A gente pode falar dele, como eu disse aqui, junto de Manuel Filomeno de Miranda, nas obras que o Divaldo psicografa, né? Bezerra de Menezes, em toda reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, ao final da reunião, ele sempre traz a sua mensagem. Então, ele é um espírito atuante também ali, junto à FEB, junto a Chico Xavier, né? Quantas narrativas de Chico Xavier a respeito de Bezerra de Menezes, no seu dia a dia, né? E também a gente vê em obras como Bezerra, Chico e Você. Então, Bezerra de Menezes, ele é aquela terra fecunda que nos fala Jesus na parábola do semeador. Aquela boa terra, aquele bom solo, que aproveita a palavra do Senhor e que dá muitos frutos. Se a gente analisasse, né, a quantidade, agora falando da parábola dos talentos, a quantidade de talentos que Bezerra de Menezes traz consigo, e falando de talento, né, além do que uma questão, né, de recursos materiais, porque a gente viu aqui que ele morre pobre, mas falando de tudo aquilo que Deus confiou a ele e tudo que foi multiplicado. Então, Bezerra distribuiu as suas potencialidades, multiplicou as suas potencialidades, né? Esse texto que eu li, Legenda Espírita, que eu comentei, né, que faz uma associação, esse livro, ele faz um estudo de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trecho que eu li, Legenda Espírita, ele é uma relação, ele faz uma relação com o capítulo 15 do Evangelho, que é o Fora da Caridade não há salvação. E com o item 10, que é uma instrução de Paulo Apóstolo, dentro das instruções dos Espíritos. E esse item 10 fala a respeito da importância do Espiritismo, nos dizendo que, assim, que não é que somente o espírita haja de ser salvo, mas porque nos ajuda a compreender melhor os ensinos do Cristo. E, com isso, nos faz melhores cristãos. Fazei, Paulo nos diz, fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E se não foi exatamente isso que Bezerra de Menezes fez quando aqui esteve? Ele foi espírita e cristão, ele serviu de modelo, inclusive para aqueles não espíritas, que identificavam, então, nele isso aqui. Então, ele foi esse homem no mundo, ele não se eximiu de nenhuma ocupação no mundo, em todas elas ele procurou agir como um espírita, como um cristão, levando esse exemplo. Ele não tentou convencer ninguém. E a gente fala, né, que a palavra pode convencer, mas que o exemplo arrasta. E Bezerra de Menezes arrastou e arrasta através do seu exemplo, da sua caridade profunda de respeito ao outro como o outro é. Então, ele não concorda com o erro, claro que não, mas ele tem misericórdia pelo que erra, tem compaixão pelo que erra. E isso é o próprio ensinamento de Jesus. Então, ele é o que Paulo nos diz aqui, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão se confundindo como a mesma coisa, né? Porque ele diz, seja qual for o culto a que pertençam, a questão é que sejamos cristãos na prática do dia a dia. Eu quero terminar
falando com vocês a respeito de uma música que não é muito conhecida, pelo menos não na internet, e que nós, na nossa casa, na UMEP, numa das nossas reuniões mediúnicas, quando as situações elas são difíceis, né? Porque às vezes os espíritos são mais recalcitrantes, né? Com mais dificuldade de modificar ali aquele estado que, infelizmente, ainda fica preso na situação da dificuldade, longe do perdão, né? Longe dessa confiança e dessa fé em Deus como nosso Pai, né? Que não nos castiga e que nos permite que passemos pelas dificuldades para que, como eu disse lá atrás, né? Para que possamos colher os ensinamentos que as dificuldades nos trazem. Então, nessas situações mais difíceis, nós procuramos cantar, seja cantando mesmo ou cantando mentalmente, essa canção que nos diz assim: Bezerra de Menezes tem o remédio que acalma. Ele estudou o corpo e aprofundou-se na alma, operando caridade com cirurgias de amor, cura com a claridade vinda de nosso Senhor. Cura com a claridade vinda de nosso Senhor. E é com esse espírito de amor, de compaixão, de misericórdia, de união, uma união vinda da compreensão. É com esse espírito que eu me despeço, elevando esse pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade desse estudo sobre esse espírito que tanto tem a nos ensinar. Em geral, nos dirigimos a Bezerra pedindo, mas nesse momento eu gostaria de agradecer. Agradecer por essa vida tão repleta de exemplos e ensinamentos a todos nós. E que seja essa boa vibração, que sejam esses bons fluidos que agora possamos absorver. Que essas boas vibrações penetrem em nossos corações, em nossos lares. E que sejam, sim, porque Bezerra de Menezes sempre está trabalhando, mas que sejam, sim, direcionadas também àqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que sabemos que estão passando por dificuldades, que esses fluidos possam chegar até essas pessoas, ou esses seres desencarnados, um pai, um irmão, uma mãe, um filho, um amigo, alguém que passe uma necessidade, sim. E que assim, em paz, tenhamos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana. Permaneça conosco, amigo Jesus, e obrigada mais uma vez pelo apóstolo da caridade em nossas vidas. Que assim seja.